Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O que tem na sua bagagem, o podcast de brasileiros que resolveram em algum momento de suas vidas mudar de país ou que voltaram para o país de origem, o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cíntia Almeida, sou mãe do Rafael e da Marina, consultora de marketing global pessoal e também tenho a marca de bonés personalizados Acassou e também sou escritora do livro Expatriada. E estou aqui com meu co-host, Rodrigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou Rodrigo Souto Souza, psicólogo, profissional de comunicação e marketing, mestre e doutor em liderança organizacional, e estou aqui junto com a Cíntia Almeida nos comandos técnicos aqui do podcast. E, enfim, mais um convidado, mais uma convidada que vocês precisam conhecer. Esse episódio de hoje vai ter muita história para contar durante essa viagem, né, Cíntia? Super, eu estou muito feliz de receber hoje conosco a nossa querida Daniela Miranda. Eu vou trazer a bio dela e já já a gente faz o check-in da Dani. A Dani é carioca, flamenguista, mãe do Felipe, esposa do Edinaldo, adora viajar, cinema também e gosta muito de música. Ela é doida por Jardim Botânicos. Trabalha na Dow há mais de 28 anos, já tendo passado por múltiplas funções: manufatura, supply chain, compras e corporativo. Liderança comercial com várias linhas de negócios e hoje ela ocupa um cargo muito importante dentro da companhia, sendo vice-presidente corporativa de crescimento. Seja muito bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. Muito obrigada, Cíntia, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui contando um pouco da história, da trajetória, e espero que possa inspirar, ajudar todo mundo passando por situações parecidas. Ai, vai ser ótimo, Dani. Eu queria começar falando para você fazer o seu check-in. Então, me fala de onde você fala hoje, de onde você vem do Brasil. Já dei um spoiler aqui, né? Já deu um spoiler. Então, estou falando de Midland, Michigan, uma cidade pequenininha, de 40 mil habitantes, que, na verdade, é muito focada na minha companhia, onde é o headquarter da Dow. Então, quase todo mundo aqui ou trabalha na Dow ou indiretamente está conectado com a companhia. Então, é um tipo de vida interessante. Posso falar um pouco disso também no futuro. E eu vim do Rio, nasci no Rio, morei no Rio até o final do high school, e aí fui fazer faculdade em São Paulo. Meus pais mudaram para São Paulo, foi a minha primeira mudança, não voluntária, porque eu gostava muito do Rio. É uma mudança difícil sair do Rio para São Paulo. E aí, a partir daí, sempre morei em São Paulo, comecei a nadar em São Paulo, me casei em São Paulo, tive meu filho em São Paulo, e aí depois mudanças para cá algumas vezes, para outros países. Eu queria até fazer um paralelo aí. Eu também morei em Midland, então eu tenho um carinho especial pela Dani e por Midland. Foi nossa primeira expatriação de São Paulo para Midland, foi onde eu conheci a Dani. Meu esposo também trabalhava na Dow naquele momento. Mas eu fiquei super interessada quando você me fala também dessas passagens de 4 em 4 anos em cada país. Conta pra gente, porque além de São Paulo, né, você já morou também em Midland, mas também tem outro país aí no meio disso tudo. Conta como é que foi essa trajetória. Então, bem, como você comentou no início, 28 anos na mesma companhia, o que eu nunca imaginei que fosse acontecer quando eu entrei na Dow. Na verdade, eu queria conhecer diferentes indústrias, diferentes funções. Eu sou muito curiosa, assim, por natureza. E eu acho que a companhia conseguiu identificar isso e me prover isso sem ter que sair da companhia. Então, realmente, eu mudei de função quase que a cada, sei lá, 2, 3 anos eu tenho uma função nova, uma responsabilidade nova, e também, muitas vezes, que me levaram a regiões novas e a localidades novas. Então, comecei a nadar no Guarujá, depois movi para São Paulo depois de 4 anos, quase tudo funciona na base dos 4 anos. Mudei para São Paulo, e aí, quando eu estava em São Paulo já,
surgiu essa oportunidade da minha primeira relocação para cá, para Midland, que eu estava em supply chain naquele momento, era uma vaga de supply chain global e tal. Eu me apontei para essa vaga, a gente veio pela primeira vez, isso foi em 2006, ficamos aqui entre 2006 e 2010, diferentes papéis, eu cresci algumas vezes durante esse período. Em 2010 eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil e tomar responsabilidade de compras para a América Latina, então foi a primeira mudança para cá, primeira mudança de volta para o Brasil. Passei 4 anos no Brasil, 2 anos em compras, 2 anos com toda a parte de Public Affairs, Government Affairs, e aí surgiu a oportunidade de um papel de liderança regional pela região andina. A gente mudou para Colômbia, então fomos para Colômbia em 2014, fiquei na Colômbia de 2014 até 2018, tanto com a presidência da região andina, quanto com papéis comerciais, inicialmente por uma linha de negócio, e depois, nos 2 anos seguintes, por outra linha de negócio, então fui mudando indústria também. No finalzinho de 2018, voltei para o Brasil, para assumir a liderança comercial do maior negócio que a Dow tem na América Latina, no mundo, na verdade, que é o negócio de plásticos, e voltei, então, foi mais uma mudança de volta, depois de 4 anos, passei 4 anos lá, inclusive a época de Covid e tudo, e 2022 eu recebi o convite para vir para cá, para assumir inicialmente a posição de marketing global para minha linha de negócio, que foi evoluindo, e agora a vice-presidência que você mencionou. Então, tudo funciona de 4 em 4, já estou completando esse ano 4 anos aqui, mas não estou voltando, na verdade vou estar no Brasil daqui a pouco para estender meu visto, devo ficar mais alguns anos aqui, então dessa vez vou sair da regra dos 4 anos e de mudança. Nossa, olha, assim, a gente vai explorar muito, né, Cíntia, dessa jornada toda da Dani, mas eu fiquei com uma pergunta aqui, inclusive a pergunta para vocês duas, porque você mora e você morou também na mesma cidade, né, Cíntia? E Sim. eu tenho uma curiosidade que é algo que, assim, já tive vontade, mas enfim, não tive oportunidade ainda, que é de morar numa cidadezinha menor nos Estados Unidos, um pouco longe do óbvio, né? Que são as grandes cidades, lugares onde tem uma comunidade brasileira muito grande. E não sei, posso estar enganado, mas não acredito que exista uma comunidade brasileira muito grande por aí. Ou existe? Como é que se adaptar? Porque a mudança de país, ela já exige um certo planejamento e uma certa adaptação. Quando você vai para um lugar assim, que é de repente menor, que é mais isolado, no sentido de ser um pouco mais distante dos grandes polos, como é que é esse processo? Como é que foi essa experiência para vocês? Você Eu quer começar, respondo ou Cíntia? você responde? Porque é muito. Eu vou adorar saber seu ponto de vista, mas eu acho que é muito bacana. Ah, Existe uma comunidade muito grande brasileira morando em Midland. mesmo? Isso é muito incrível. A gente não faz ideia, pelo menos eu não fazia, né? Eu fui como esposa de uma pessoa que trabalhava na Dow, né? Do meu marido. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, chocada, porque 40, vou falar que não tem 40 mil habitantes, tem 47, para não ser que tenham Meu incluído Deus do 7 céu! mil habitantes, porque isso faz a diferença. 7 mil é Ah, muito importante ah, lá. Proporcionalmente É, para 40 com cota. exato. Mas isso foi muito gostoso, porque era uma sensação de que todo mundo estava junto em todos os lugares, né? Eu falo que independente do que você é, do cargo que você ocupa, de como é que você veio, se você é a pessoa que trabalha, se você é a pessoa que está acompanhando, era uma família, né? Então eu senti que foi muito acolhedor para a gente, até porque eu estava com um bebê pequeno, então foi muito gostoso. A gente formou ali grandes famílias em volta disso. O que é muito bom, porque realmente é uma cidadezinha do interior, né? Como a Dani falou no começo, no meio do nada, são 2 horas da principal cidade, que é Detroit, e é uma cidade onde toda a perspectiva da cidade gira em torno da companhia da Dow, né, da Dow Química. Eu falo que quando a gente tem crianças pequenas, é muito gostoso, principalmente, né? Porque eu acho que você tem a possibilidade de crescer seus filhos na natureza, com vínculos fortes, com um crescimento gostoso. Então, foi muito gostoso. Mas depende muito das características que você busca nessa cidade, né? Se você quer algo, por exemplo, eu falo que hoje o meu
desejo aqui é pedir um pastel de Uber, né? Eu vou no Uber, hoje estou com vontade de comer um pastel, aquela saudadezinha do Brasil. Eu não poderia ter esse Midland, eu teria que pensar em alguma Até cidade, porque 2 horas. Midland tem 2 Ubers só. Exato, no mínimo 2 horas para buscar algo parecido, né? Então, hoje para mim é um luxo poder fazer isso, que eu encontro numa cidade grande. Mas, do outro lado, tem vários bônus também que a gente ganha. Dani, sua vez. Não, eu concordo. Eu acho que a comunidade. Eu acho que devemos ter, sei lá, talvez umas 20, 30 famílias brasileiras na cidade, que não é enorme, mas parece muito, porque a gente se encontra todo o tempo, a gente se conecta, que é um pouco da natureza também do brasileiro, né? Brasileiro, mesmo quando não é muito, parece muito. Mas sim, todas essas famílias estão, de alguma forma, vinculadas à empresa ou não Quase todas, necessariamente? quase todas, quase todas. Algumas, porque a Dow já teve muitas aquisições e divestitures com o tempo e tal, então algumas são companhias que já não são mais Dow, então às vezes é da Corteva ou da DuPont, mas em algum momento eles foram atraídos aqui por conta da companhia. E eu concordo com a Cintia, acho que assim, é uma cidade que tem vários pontos positivos, e isso é uma coisa que a gente aprendeu, pelo menos na nossa família. Quando a gente está num lugar, a gente tenta focar no positivo do lugar e não sofrer pelo que deixou, porque não existe lugar perfeito. Então, aqui, em termos de qualidade de vida, em termos de segurança, em termos do tempo que te sobra por você não ter que ficar se movimentando e tal, tem vários pontos positivos, realmente. E tem os negativos, você tem meia dúzia de restaurantes bons, você encontra todo mundo em todo lugar, você não pode ir no supermercado com qualquer roupinha, porque você vai encontrar alguém do seu trabalho, com quem você conhece todo dia. Porque a cidade vive em função disso, né? E à medida que você vai crescendo na companhia, cada vez tem mais gente que sabe quem você é, que te conhece, que você talvez não conheça, mas a pessoa te conhece, então é quase como se você estivesse sempre do trabalho, né? Então, isso cansa um pouco. E por isso a gente acaba Sim. saindo muito, principalmente finais de semana e tal. Aliás, a gente acaba indo um pouco ou para Detroit, ou para Grand Rapids, às vezes para Chicago, que são 4 ou 5 horas daqui, mas a gente já considera razoável. Então, acho que a gente vai se adequando. Então Você não tem essa liberdade de ir no Walmart de pijama, igual Eu, muita gente faz eu aqui. nunca. Bom, você sendo executiva e trabalhando nas pessoas da sua empresa, né? Talvez eu pudesse por estar acompanhando o meu marido, né? Mas talvez ele fosse a referência. Ah, a sua mulher foi hoje. Não, mas eu também nunca fui, nem lá e nem aqui. Não adaptei ainda essa cultura americana de pijamas para o supermercado. O Dani, quando você fala dessa sua flexibilidade agora de viajar nos finais de semana, de curtir um pouco mais as cidades que estão ao redor do que você tem hoje, me traduz também muito o momento da sua vida, né? Você tem um filho que acabou de se formar, então isso é super bacana, mas eu queria entender um pouco desse fluxo de família, porque você teve várias expatriações e repatriações, esse lado da sua mudança, né? O que isso impactou na sua vida, dentro da sua bagagem, como pessoa, como profissional, e como é que isso se insere no seu dia a dia e da sua família? Me conta um pouquinho dessa desenvoltura toda. Não, sem dúvida. Não, e eu acho que, na verdade, não existe como separar, principalmente para esse tipo de carreira como a minha, não existe como separar a vida pessoal da vida profissional, porque a coisa tem que estar muito bem engrenada, né? Para que a família tenha um propósito comum de por que a gente está fazendo isso, por que a gente está mudando a cada 4 anos, para que a gente tem que tirar o Felipe de uma escola, colocar em outra escola, esperar adaptação, e aprende espanhol, e aprende inglês, e aprende não sei o quê, e volta. Quando ele voltou para o Brasil depois da nossa primeira temporada de Estados Unidos, ele falava português absolutamente como um gringo, pensava em inglês e traduzia de um jeito engraçadíssimo e tal, não conseguia escrever bem em português, escrevia e lia muito melhor em inglês do que em português, então você tem que ter um propósito para você estar fazendo aquilo, porque, claro, né, você tá, tudo na vida é uma escolha e tem positivos e negativos na medida que você vai, né? Então, primeiro, eu acho que a parceria com meu marido, ele conta essa história para todo mundo, então eu posso contar. A gente estava namorando ainda, a gente morava no Guarujá, e a gente estava andando na praia, namorando, a gente não tinha nem noivado, nem nada, e eu parei no meio da praia e falei para ele, eu tenho que te falar uma coisa antes da gente continuar a namorar.
um dia eu quero morar fora. Esse é o meu sonho, essa é a minha visão, eu quero chegar lá. Se isso não faz sentido para você, então eu acho que a gente deveria terminar onde a gente está e tal, porque isso é o meu objetivo de vida. E ele imagina, né, namorando, sabe? Falou, não, claro, claro, por onde você quiser. É aquele momento que Acordo a tá pessoa feito. concorda com qualquer coisa, né? Mas foi engraçadíssimo, porque aí muitos anos depois e tal, quando apareceu a oportunidade de eu vir para cá e oferecer a posição, eu fui falar com ele para ver o que ele achava. Ele falou assim: eu não concordei com você lá na praia, eu não falei que a gente ia, então a gente. Que E legal. naquele momento, principalmente na primeira mudança, um homem pedir demissão do trabalho para acompanhar a mulher no trabalho aqui era uma coisa impensável, né? Eu lembro quando ele contou para o pai dele, na época a reação foi tipo, sabe? Como assim? Mas você vai deixar de trabalhar e você já tem emprego lá? Ele falou assim: não, vou ver o que eu consigo quando chegar. Não, mas e por causa dela, aí ele falou, não, por causa da nossa família, porque a gente concordou que vai ser importante para o Felipe aprender inglês, para crescer na família e tal. Então, não era uma coisa trivial. Eu acho que hoje talvez seja mais comum, graças a Deus, mas naquele momento não era, né? Então, tem que ser realmente um plano de família, e em todas as mudanças o mesmo. Meu marido foi se adequando, trabalhou quando deu, não trabalhou quando não deu, e encontrou a forma de ocupar o tempo e buscar outras paixões, outros prazeres. Quando a gente foi para a Colômbia, ele resolveu se formar em gastronomia, ele é chefe agora, porque era uma paixão que ele tinha, que ele nunca tinha desenvolvido. Ele falou, bem, é a chance de eu fazer Que isso. Então, acho legal. que todo mundo tem que ir se adequando à medida que a mudança acontece, né? E muita clareza, né, que você É. tinha. É muito interessante isso, porque num começo de namoro já realmente colocar, né, a sua posição em relação a isso, como é que você, né, de olhar e falar, eu sei aonde eu quero chegar, né, e aí eu gostaria muito que você estivesse comigo, né, e espero que isso aconteça. E também, obviamente, o processo que ele passou foi o processo que eu passei quando meu É, marido veio, né, que é de redescoberta, de eu exerci algo no Brasil e hoje eu não quero mais. E como é que eu vou usufruir dessa nova possibilidade, dessa janela que está se abrindo para que tudo está acontecendo. E seu filho, Dani, como é que foi nesse momento? Porque ele nasceu aonde? ele nasceu em São Paulo, quando a gente mudou a primeira vez para cá, ele tinha pertíssimo de 2 anos, então ele era um bebê, basicamente, e ele foi um bebê muito mais criado pelo pai do que pela mãe, com o bom e o ruim disso, né? Porque o Felipe é absolutamente aventureiro, se lança em tudo, não tem medo de nada, porque meu marido deixava ele fazer todas as coisas assim. Eu quase infartava e ele estava em todos os esportes, todas as coisas. E, bem, deu certo, sobreviveu, com alguns arranhões e algumas coisas quebradas aqui e ali, mas sobreviveu. E ele, bem, quando a gente veio para cá, ele foi alfabetizado aqui, né? Primeiro, então ele aprendeu a ler, escrever e tal nos Estados Unidos antes do Brasil. Quando chegou no Brasil, teve que se readaptar. Ele falava, porque a gente sempre falou em casa, mas daquela coisa, né? Que pensa em inglês, escreve com vários erros de gramática, concordância e tal, se adequou. Aí, quando a gente mudou para a Colômbia, eu tenho que contar essa história, porque essa história, a gente acabou de mudar para a Colômbia, a gente mudou no início de setembro, e as aulas já tinham começado na escola lá 2 semanas antes, alguma coisa assim. Então a gente chegou, sei lá, na sexta-feira, e na segunda ele já tinha aula. E na segunda era o meu primeiro dia também de trabalho, e o meu primeiro dia como presidente da região, uma pessoa que a primeira vez que era uma mulher, a primeira vez que era um estrangeiro. Então, quer dizer, eu tinha uma pressão pessoal, e ao mesmo tempo ele Enorme. estava passando por a pressão pessoal dele de chegar numa escola nova. E antes a gente morava em Alphaville, a escola dele não tinha nem uniforme, ele ia de short, de camiseta e tal. As escolas de Bogotá, primeiro dia de aula, ele estava de terninho, assim, calça, camisa, gravata com coletinho, um terninho em cima, ele estava, tipo, sei lá, 10 anos de idade. Ele estava todo arrumadinho e tal para o primeiro dia de aula e tal. E aí meu marido foi descer com ele para levar na perua, né? Porque a escola ficava um pouco longe e tal. E eu me arrumando para o trabalho, ele acabou de se arrumar, se paramentar todo com o terninho dele e tal. E aí eu fui me despedir dele antes deles descerem o elevador, aí ele me abraçou e falou assim: mamãe, eu tô com medo.
eu posso nem falar. Oh, que Nossa. lindo isso. Na hora É. que ele falou: "Mamãe, eu tô com medo", eu falei: "O que eu estou fazendo aqui? Por que É. que eu vim?" Porque ele estava bem, ele tinha acabado de se adaptar no Brasil, Nossa. ele tinha os amigos dele, a nossa família toda lá, tudo isso acontecendo, então, pra que eu tirei ele dessa zona O de conforto? choque de realidade, né? É. Total! Na hora que ele deu aquele abraço e eu: "Mamãe, eu tô com medo", eu falei: "Meu Deus do céu, por quê?". E aí eu fui para o trabalho com toda a pressão que eu tinha também, né, o primeiro dia lá, Com todo mundo medo, me né? olhando, todo mundo esperando para ver como eu era, se eu qual é o meu estilo, como que eu ia fazer as coisas, que decisões eu ia tomar e tal. E o tempo todo a minha cabeça estava no Felipe e eu pensando: "Meu Deus do céu, como é que será que ele se adaptou? Como é que foi isso e tal?". Aí deu, sei lá, 3h30, 4 horas, que era a hora que ele voltava, eu liguei para casa para perguntar. Eu falei: "E aí, Felipe, como é que foi a escola e tal, não sei o quê?". Ele falou assim: "Mamãe, eu já tenho 3 BFFs". Na hora que ele Que falou isso, graça. aí eu Três comecei a melhores trabalhar, aí eu amigos. consegui focar no trabalho, porque eu falei: "Puta, graças a Deus", e aí ele se adaptou rápido, criou os amigos dele e tal. E muitos dos amigos dele da Colômbia são os melhores amigos dele até hoje, assim, então ele Olha. realmente criou uma base de amizade super importante lá, mas é difícil, né, não vou dizer que é fácil, assim, cada uma dessas mudanças, porque você sente essa responsabilidade, né, você É. está colocando a família naquela situação, e você se sente responsável por dar certo para todo mundo, não só dar certo para você profissionalmente, mas dar certo para toda a família, que todo mundo esteja num bom lugar, né. E assim, Dani, quando acho que a gente sente muito isso, a gente sente esse peso quando a gente observa os filhos da gente, né? Eu também, quando mudei para cá, a minha filha menor, principalmente, ela chegou aqui com 6 anos e ela demorou um certo tempo para se adaptar, principalmente na escola. Ela estava passando ainda por o processo de alfabetização no Brasil, então ela ainda não tinha completado esse processo quando chegou aqui, e aí de repente já muda a língua, aí atrapalhou tudo. Mas enfim, e eu senti o sofrimento dela. Ela, durante muito tempo, ela chorava para ir para a escola de manhã. E aí o pensamento que vem é exatamente esse. A gente para e pensa, o que que eu fiz? Porque Né? são escolhas, né, como é difícil a gente tomar essas decisões. E aí, eu tô Uhum, pensando pelo lado também que foi a Dani, a pessoa que veio, né, que expatriada. Você que tomou a decisão também, Rodrigo, de ter vindo, né, expatriado, migrando para cá. O peso que vocês carregam por essa tomada de decisão familiar, de trazer todo mundo ao seu redor por isso, né? Eu, como vim acompanhando, né, eu tinha um peso menor no sentido de eu estou indo acompanhando, mas assim, é o peso da reinvenção, né, de ser alguém, de me redescobrir, mas o peso uhum, de vocês é algo que a gente deve falar bastante, porque muitas pessoas passam por isso e passam às vezes caladas, né, e reagem de formas diferentes, mas é muito interessante vocês compartilharem esses pesos, né, essa escolha familiar, e realmente tá entre vocês esse laço, né, que a Dani tinha com o marido, você com a sua esposa, eu com meu marido, é muito importante, porque se não tiver esse vínculo forte, não se sustenta. E isso é muito uhum, legal, né? Essa bagagem toda que a gente vai construindo, né? Quando a gente pensa, Dani, nas diferentes Danis, né, de diferentes lugares, e como você teve essas idas e vindas para o Brasil, são muito representativas, né? Porque a Dani que saiu do Rio, que foi para São Paulo, era a Dani que não queria ir para São Paulo. De repente, ela se adaptou, viu uma oportunidade de crescimento, né? Se tornou uma pessoa, me corrija se eu estiver errada, mais carreirista, vendo esse crescimento. E aí foi para o Guarujá, voltou para São Paulo, foi para a Colômbia. O que que você vê nessas diferentes Danis? Quais foram os aprendizados que você teve? E eu também queria pegar um gancho de falar o quão inspiradora é essa trajetória para muitas mulheres que passam por isso nas suas próprias companhias ou nas companhias de expatriadas. Como é que você poderia também trazer isso? Quais foram os perrengues, né, as turbulências que a gente tem nas nossas viagens e que, de certa forma, você levou isso como uma forma de mola propulsora, de saber que, não, isso daqui, de alguma forma, teve um aprendizado. Me conta, quero saber de perrengues, conquistas, o que a gente pode inspirar outras pessoas Tem também perrengue, tem. vamos ficar aqui 3 horas, mas não, vários, vários, vários. Mas, bem, eu acho que, bem, a gente está aqui falando de bagagem, de avião e tal. Eu sou virginiana, e naquele
teste de Myers-Briggs e tal, eu sou ESTJ. Então, eu sou uma pessoa absolutamente planejada, assim, tipo, sabe, uma pessoa na quadrada mesmo, que tudo quer planejar e quer ver para frente, não sei o quê. Então, eu sempre tive meu plano de voo. E eu tinha um plano de voo, inicialmente, no início da minha vida, tal, bastante linear, bastante rígido, assim, tipo, eu vou fazer isso, e aí eu vou crescer na carreira, e aí eu vou casar, e aí eu vou ter filho, eu vou não sei o quê, e eu vou pra... E eu achava que eu tinha tudo muito bem definido, né? Até que, obviamente, começam a aparecer no meio do caminho mesmo, assim, tanto oportunidade de desviar daquilo que você desenhou, quanto barreiras naquilo que você desenhou, que você fala, pô, tenho que encontrar um outro caminho, tem que desviar aqui, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que um dos maiores aprendizados para mim foi isso, sair da minha rigidez, do plano perfeito que eu tinha na minha cabeça, de como seria, e quantos anos para fazer isso, e o MBA, e não sei o que lá, e tal, para falar, não, esse não é o momento de fazer isso, agora vamos desviar e vamos fazer uma outra coisa, ou vamos esperar um pouco para aceitar essa posição, porque mudar a cada 2 anos não dá para fazer, então vamos esperar a poeira sentar para aceitar uma nova mudança. Então, acho que eu mudei muito nesse sentido de, bem, talvez meu filho não vai concordar que eu mudei tanto, porque ele ainda me acha muito rígida, mas no ter um caminho e acreditar que aquele era o único caminho. Eu realmente era muito assim, no início da minha carreira, eu acho que cada vez mais eu entendo o valor da flexibilidade, do ajuste, de ajustar meu plano de voo quantas vezes tiver que ser, desde que eu tenha uma ideia de qual é o destino final, mas que não tenha exatamente a ideia de como chegar lá. E esteja flexível para isso. Então, essa para mim foi uma grande mudança. E turbulências, eu acho que várias no aspecto profissional, no aspecto pessoal mesmo, né? Uma das coisas, quando eu estava aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu tinha estava na segunda posição, e aí eu fui oferecida uma posição que seria um super crescimento para mim naquele momento, mas que ia exigir que eu me localizasse nos Estados Unidos, porque aí a minha carreira ia ser uma carreira aqui e tal. E quase que exatamente ao mesmo tempo, o meu pai descobriu um câncer. Ele já, quando descobriu, era uma metástase, então, quando ele descobriu, já era uma coisa mais séria. E eu viajei imediatamente para o Brasil, deixei a Felipe Pedinaldo aqui e tal, fiquei lá 1, 2 semanas com ele, o meu irmão também morava em Londres, então ninguém estava com meu pai e com a minha mãe no Brasil naquele momento, nós dois voltamos, ficamos com ele para fazer os exames e tal, para entender e tal, e aí depois voltei, depois de 2 semanas, no momento que eu entrei em casa, meu marido olhou para mim e falou assim, você vai querer voltar para o Brasil, né? Eu falei, eu não tenho a menor dúvida que eu tenho que voltar para o Brasil. Eu tinha até uma amiga minha que falou, que decisão difícil. Eu falei assim, eu acho que a decisão mais fácil que eu já tomei, porque eu tinha certeza do que eu tinha que fazer, eu não tinha dúvida de qual era o caminho. Então, claro, eu tive que recusar a posição, voltar atrás, já tinha tudo, né, tinha toda uma trajetória ali definida, mas eu acho que você também tem que saber o que é realmente importante para você, de novo, na conversa de avião, o que é a sua bagagem de mão e o que você pode despachar. O que era a minha bagagem de mão naquele momento é estar com meu pai, ai, droga. Fica à vontade, estou tão feliz de Sempre, de sempre trazer foi. Meu de ídolo trazer sempre essas foi. lembranças, assim, é triste, né, por um momento triste que você passou, mas, assim, feliz de você reviver isso e olhar com orgulho, né, dessa trajetória que você conquistou, de todos Uhum. os perrengues, seu filho acabou de se formar, então olha que maravilhoso, né, lembrar disso e falar: "Nossa, a gente já passou por tanta coisa, né, mas Exato, é isso". exato. Não, e eu voltei, quer dizer, eu saí de um caminho que era um caminho, né, linear e já bem definido aqui, para um caminho diferente em função do que o meu coração dizia que era o que eu tinha que fazer naquele momento. E de verdade não acabou não naquele momento, se impactasse ou não minha carreira, não era a minha prioridade. Acabou não impactando e acabou me dando outras possibilidades e tal quando eu voltei, mas eu acho que também você saber isso, assim, o que realmente importa para você e qual é o momento de deixar todo o resto de lado e abraçar o que é o mais importante e também é super importante, né? Então, o meu pai acabou falecendo 4 anos depois, mas o fato da gente ter passado tudo 4 anos, né? O fato da gente ter passado esses 4 anos no Brasil com ele, meu filho nasceu
exatamente 60 anos depois do meu pai, no mesmo dia. Então, eles Meu tinham uma Deus. conexão Uau. muito, muito maluca. E esses 4 anos, o Felipe esteve muito, muito próximo do meu pai. Eles são muito parecidos. Então, para mim, valeu muito a pena. Olha, Escolhas, né. caramba, e assim, obrigado, né, Dani, por compartilhar toda essa história com a gente, porque a gente sente e imagina que não deve ter sido, enfim, você falou que foi uma decisão fácil, mas se você olhar globalmente, são muitas decisões que você tem que tomar ao longo de toda essa jornada, né? E fugindo um pouco assim do comum, porque quando a gente fala de expatriação, em muitos casos a gente vê a pessoa saindo do Brasil, indo para um outro país de uma forma direta e única, e você passou por muitos processos de vai e vem para outros países, outros lugares, e mesmo quem faz esse trajeto de mão única tem que deixar para trás muita coisa e tem que se adaptar a uma nova realidade. No seu caso específico, que você passou por tantos lugares e tantos momentos diferentes, tem alguma coisa assim que você, a cada lugar, cada mudança, cada processo de mudança que você enfrenta, você deixa alguma coisa para trás ou você já se blindou e assim, não, agora eu sei que eu já sei como funciona, eu já estou preparada para isso, eu já não sofro mais com essas mudanças. Não, eu sofro. Eu continuo sofrendo. Eu acho que o que sim eu deixei para trás, eu acho que eu simplifiquei minha vida. É, Eu acho que até fisicamente a quantidade de coisas que eu trazia em cada mudança, né, de móveis, de objetos, não sei o que, então, que eu queria levar tudo comigo, quase como tentando repetir no novo país o mesmo cenário, a mesma vida, como se fosse igual ao que eu tinha antes. Isso eu estou cada vez mais leve, cada vez mais eu deixo coisa para trás e dou, vendo, distribuo para quem for e tal, e realmente começo cada vez mais leve no lugar para onde eu vou. Então, acho que essa coisa do físico, do material e tal, eu estou cada vez mais desprendida nas mudanças. é. Isso facilita muito o O processo todo, desapego né? dessas coisas assim Né? materiais, né? Eu acho que isso é uma mudança importante. Eu acho que o que sempre vai ser muito difícil é a família, né? É, Vocês sabem muito bem disso. E quanto mais a gente envelhece, mais os pais e tal. Agora minha mãe vive sozinha lá e tal. Então qualquer coisa que acontece, eu tô aqui. Agora meu irmão tá na Austrália. A gente também não facilita a vida da minha mãe, porque Do mundo, cidadãos do cada mundo. um tá nossa, num canto. E aí acontece alguma coisa, como você volta e tal, quem pode ajudar, quem é um apoio, qual tá na melhor posição de voltar para ficar um tempo com ela e tal. Então, essa é a parte que é muito difícil, ficar mais fácil, assim, continua é, sendo difícil cada mudança que a gente faz. é Uma verdade. das coisas que eu percebo, trazendo agora nessa sua fala, de quanto a gente aprende a pedir ajuda, né. Eu também tive meu pai infartado na primeira semana que a gente tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos. E aí eu não tenho irmãos, então eu tive que pedir ajuda para os amigos do Brasil para dar conta, né, do que estava acontecendo lá. E coisas que às vezes, como a gente tem muitas redes de apoio no Brasil, né, e a rede de apoio até paga, né, quando a gente está aqui e tem família lá, acho que a gente tem que contar muito com essa ajuda, né, a gente aprende a pedir ajuda aqui também, pelas pessoas que a gente conhece, pela família que a gente vai formando, né, então acho que isso é um dos ganhos muito, muito forte, né. E da bagagem de mão, falamos agora da bagagem de despachar, né, e da bagagem de mão, o que que as Danis, as diferentes versões da Dani, em todas essas mudanças, você sempre levou assim grudadinha com você, que você não abre mão e que passou ao longo de todas essas mudanças? Não, acho que, claro, as conexões pessoais, né, a família, os meus valores, a minha forma de agir e tal, isso tá sempre comigo, assim, eu não, óbvio que todo mundo muda com o tempo, né, mas eu acho que a minha essência continua exatamente a mesma,
onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, ou qual seja o título que eu tenha, ou qualquer coisa. Eu lembro que, outra história, quando eu cheguei na Colômbia, era uma cultura nova para mim, eu só tinha visitado a Colômbia antes, em viagens curtas de trabalho, e a partir daquele momento era morar lá e liderar a região, né? Então tinha o diretor financeiro naquele momento, era um cara mais sênior e tal, um cara que se mostrou muito generoso comigo, me ajudou muito a me encontrar lá, e eu comecei a usá-lo tipo como um sounding board. Eu falei: Ricardo, você me ajuda quando você perceber que, sei lá, eu não estou me conectando direito com a organização, ou eu não estou entendendo as regras não escritas de fazer negócio no país e tal, não sei o quê, preciso do seu apoio. E um dia ele falou para mim que, ele falou: ai, não sei como dizer isso e tal, mas você me pediu para te dar um coach e tal, não sei o quê. Você sorri demais. E como você é jovem, né? Eu não era jovem, mas era mais jovem que hoje, óbvio. E como você é jovem e tal, e você sorri demais, as pessoas têm dificuldade de te dar a autoridade que você tem, porque você é muito informal. E eu sou muito informal, né? E Bogotá, principalmente, tem uma formalidade, né? Tem até na forma de se vestir, na forma de falar, E aí eu falei: meu Deus, o que eu faço com esse feedback? Agradeci ele e tal, não, obrigada e tal. Sensacional. E eu tentava no início sorrir menos, mas eu não conseguia. Então eu fazia um super esforço, assim, de ser uma pessoa mais austera, mais... Assim, e chegou um momento que eu falei: quer saber, isso é muito a minha bagagem, isso é muito a minha essência, assim, vai ser totalmente falso se eu tentar ser essa outra pessoa. Então eu entendi que essa era a primeira percepção que as pessoas iam ter de mim, que essa ia ser uma barreira que eu ia ter que cruzar. Então eu sabia que em qualquer fórum ou em qualquer reunião com cliente, com parceiros, com o governo, isso ia ser uma visão e que eu ia ter que trabalhar para passar por aquilo, mas eu não consegui mudar aquilo, né? Então eu acho que é o tipo de bagagem de mão que vem com você, né? Nossa, isso diz tanto sobre marca pessoal, né, no teu trabalho, porque assim, faz parte dos seus valores, faz parte da sua essência, é quem você é, e aí foi muito importante você conseguir colocar isso, né, nos quadrados. Essa sou eu sei que às vezes eu vou ter essa barreira, mas como é que eu vou superar essa barreira, Exato. né? Não, Como é que eu vou agora que eu trazer... sei, né? Agora que eu sei que isso Agora que eu acontece, então... Exato, que eu tenho isso percebido, como é que eu posso, de certa forma, mostrar quem eu sou, mas também não perder a firmeza de liderar um time, de trazer a confiança a respeito disso, sem precisar parar de sorrir. Isso é muito maravilhoso, né? Muita autopercepção de você e como é que você olha para o todo também. Dani, a sua carreira é tão incrível, né? Eu acho que sim, tem um respaldo da empresa, que eu acho, né? Eu tenho esse background, porque eu conheço um pouco da empresa também. Acho que a empresa valoriza muito essa carreira diversa, né? Uma carreira feminina, uma carreira pautada em crescimento e vai valorizando o funcionário que está há muitos anos aí. Mas a gente vê também que tem muitas empresas que não são assim, e eu acredito que sim, talvez 50% seja da empresa, mas tem um 50% muito forte da Dani. E aí, como é que a gente pode mostrar para outras mulheres que também estão passando por esses momentos de querer ressignificar sua carreira, de querer subir em sua carreira, que estejam mudando de país, ou que já estão nos seus países, que não são os países de origem, que de certa forma também sofrem hoje alguma dificuldade em se adaptar com a cultura, em crescer por isso? Dá para gente algumas referências dos seus aprendizados, ou até mesmo atalhos que essas pessoas possam ter para que elas possam crescer nas suas carreiras, coisas que funcionaram para você? Você consegue Sim. passar? Não, eu acho que esse exemplo que eu mencionei da Colômbia, que é verdade, também nas mudanças para cá, ter alguém que vai te falar a real, assim, alguém daquela região, alguém daquele lugar que faça parte do seu network, e assim, do seu network de confiança mesmo, porque tem muita regra não escrita, né, tem muita coisa cultural que você efetivamente não sabe e que não é que as pessoas não dividem com você por mal, é que é tão natural para eles que nos Estados Unidos se faz as coisas assim, ou na Colômbia as coisas são assim, que parece que é a forma com que todo mundo faz tudo, né? Então, eu acho que você criar um círculo com pessoas do local, né? Em que você
crie esse tipo de confiança e que possam te ajudar a entender quais são essas regras e como que você está, como que eles estão te vendo, né? Como que você está sendo recebida, como você está sendo percebida e tal. Isso é super importante. Então, eu acho que essa criação do network no local é importante. Acho que é mais difícil para mulheres, como sempre. E dependendo da indústria, a indústria que eu trabalho é muito masculina, então você criar um network só com homens é difícil, tem uma barreira natural, né? Então, você também tratar de encontrar, na medida do possível, um network diverso, e homens que sejam aliados, que também é importante identificar logo cedo quem está do seu lado e quem é um resistor, talvez é um estilo de liderança diferente, é um estilo de posicionamento diferente. Eu acho que esse é um aspecto muito relevante. E eu acho que o outro por mais que seja muito tentador, quando você muda de país, se cercar de brasileiros, e tem momentos que ter os brasileiros do seu lado é essencial, assim, porque você quer aproveitar, é o seu jeito de cobrir a sua saudade do que foi, né? Ou a sua saudade da vida que você tinha. Mas se forçar também a criar amizades e interações com a população local, né? Com o time local, criar amigos, criar vínculos e tal, porque isso te ajuda indiretamente a também entender como é que a coisa funciona e começar a entender que aquilo também pode ser uma casa para você, não é aquela, mas é uma segunda casa onde você também consegue criar vínculos, onde você também consegue ser feliz e dividir momentos felizes da sua vida com pessoas que vieram de um background diferente, né? Eu acho que ajuda no pessoal, mas ajuda também no profissional, porque acaba sendo um coaching de novo, como as coisas podem ser resolvidas sem você obrigatoriamente estar perguntando, mas só de você estar observando como que as coisas funcionam dentro daquele ambiente, né? Eu acho que buscar redes de expatriados, a gente tinha uma rede muito legal quando você estava aqui, que, aliás, você liderava, que é isso, né? Você tá com pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você está, e com isso aprender e dividir situações. O que você fez quando isso aconteceu? Quem te ajudou? É impressionante a quantidade de ajuda que você precisa e que você acaba buscando nessas redes de apoio locais, né? Até para complementar o que você falou, era uma rede, né, que a gente tinha de mulheres executivas liderando, né, de alguma forma. Eu era a única empreendedora dentro do grupo e eu puxava isso porque eu trabalhei durante muito tempo no mercado corporativo, então sempre tenho clientes corporativos também, então para mim era uma troca muito grande da gente, né, se apoiar. Eu acho que o objetivo principal, trazendo muito pela sua fala, é se relacionar, né, e se relacionar bem, criar esses vínculos certos. Eu acho que é como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo, olhar para ver quem está do seu lado, quem não está, como é que você forma esses aliados, como é que você se relaciona e cria esses vínculos independente, né, da sua cultura, da sua raiz, de como que você aproveita melhor isso. Maravilhoso, Dani, maravilhoso. É, Dani, ainda durante tudo isso que você comentou, eu ainda tem algo que eu fiquei pensando e que eu acho que de repente as pessoas vão querer saber um pouco mais de detalhe também, que foi sobre, você já rapidamente comentou sobre isso, que foi o processo de adaptação do seu filho, do Uhum, Felipe. sim. Por quê? Principalmente no processo de mudança, acontece muita instabilidade, porque a pessoa, como você falou, ela vai deixando vínculos, mudanças muito rápidas faz com que a pessoa não estabeleça vínculos suficientes, enfim, para levar, para conduzir. Como que você, enquanto família, você, o seu filho, seu marido, como que vocês conduziram esse processo de mudança para transformar a instabilidade em conexão? Para que Não, ele perfeito. consiga, para que ele tenha chegado nesse momento hoje de se sentir confortável e adaptado, mesmo diante de todas essas mudanças. Não, essa é uma super pergunta. E, bem, eu sempre digo, né, criar filho é tentativa e erro, né? Então, a gente nunca sabe na hora que a gente está fazendo se a decisão que a gente está tomando, o jeito que a gente está conduzindo é o melhor, até ver o resultado e falar, bem, até que funcionou, tá? Acho que deu certo. Mas
como eu falei antes, eu acho que tudo na vida é uma troca, toda escolha você está deixando alguma coisa para trás. É uma coisa que definitivamente ele não teve, que eu tive, e que muitos da minha geração tiveram, é aquele amigo de infância que te acompanha todo o tempo. E você faz escola desde a primeira série até o último ano do colégio, bem, não é mais colegial, ensino médio, tá? Com a mesma pessoa, você vai para a universidade naquela cidade, a pessoa está por perto, aquele seu amigo de todas. Ele não tem essa pessoa. Ele tem pessoas a cada 4 anos. E ele cria esses vínculos, e aí a grande facilidade que o mundo de hoje provê para ele, que não teria no passado, é que ele consegue se manter conectado, né? Então, eu falava dos amigos dele da Colômbia, ele até hoje são os amigos dele com quem ele joga PlayStation. Ele só joga com eles e é a forma deles. É quando um fica sabendo se o outro está namorando, se o outro não sei o quê, se fez isso, para onde vai. Então, eles conversam durante o PlayStation, porque o homem tem umas coisas meio diferentes, né? A mulher liga e conta e tal, eles não ligam e contam, eles vão contando no meio de outras coisas enquanto eles estão jogando. Essa é a forma dele de comunicação. Mas então, eu acho que esse mundo atual gerou essa possibilidade de conexão. Os amigos dele também, porque ele estava numa escola internacional, lá depois estava numa escola internacional no Brasil, também estão cada um em uma parte do mundo, e eles se forçam a se encontrar em algum determinado lugar quase que todo ano. Então, agora tem 3 que estão morando na Europa, em países diferentes, tá? O Felipe agora, depois de se formar, está indo para passar um tempo com eles e tal. Então, eu acho que é muito legal essa conectividade depois de ter saído, o jeito de se manter e ir aumentando a rede de amigos. Acho que ele perdeu o amigo da vida inteira e ele ganhou amigos em todos os lugares. Esse eu acho que é o balanço, né? Essa é a troca do que você deixa, que você vai. E eu vejo realmente nele muitas características que eu acho que são características que vão ajudar muito ele na vida, e até na vida profissional, de flexibilidade, de adaptabilidade. Ele se lança, ele não tem... Bem, ele acabou de me comunicar que ele se aplicou numa vaga na Coreia do Sul para 1 ano dando aula de inglês, não sei o que. Eu falei assim, Felipe, o que é isso? Ele acabou de terminar com a namorada, ele está numa fase, tipo, eu tenho que fazer tudo que eu tenho vontade agora. Ele falou, não, eu não sei se eu vou pegar e tal, mas eu queria que você soubesse que eu me apliquei. Eu falei, bem, tudo bem, né? Olha Obrigada por só. me comunicar. E esse gene É, totalmente Daniela, né? Muito bom. Lembrei é. agora lá do Guarujá, você já avisando o seu marido, olha, eu Muito, quero fazer isso. Muito bom, muito. Dani. Aí, não sei, né? Pode ser que a próxima vez que a gente conversa, ele esteja da Coreia do Sul e eu estou tentando arrumar uma viagem de trabalho para a Coreia do Sul para eu, pelo menos conseguir vê-lo. Tem aquele ditado, né, que a gente diz que a gente cria os filhos para o mundo, literalmente, né? Principalmente Literalmente, nesse caso, cria o filho para o mundo, em qualquer lugar. E literalmente. eu falo, É, pais expatriados como nós três, né? Criamos filhos para o mundo, com certeza. Com com certeza. Não E a certeza. é? gente não tem ninguém Tenho para com culpar, né? certeza A no culpa é final. nossa. A culpa é toda nossa, né? A culpa e os Uhum. méritos disso é todo nosso, né? Muito maravilhoso. Ah, gente, que papo gostoso, mas a gente está aterrissando já, nosso avião está chegando no destino final. Eu queria aproveitar para te agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu sei que a sua agenda é bem turbulenta por aí. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu quero fazer um check-out final. Traz para a gente, Dani, qual é o seu maior aprendizado de todo o bate-papo que a gente teve aqui, revisitando a sua história? Não, eu acho incrível, na verdade, quando eu também tenho a possibilidade de revisitar isso e ver tudo que a gente passou. E eu passei por isso recentemente com a formatura do Felipe, aquele momento que você está sentado ali naquele auditório lotado e tal, e ele estava super feliz e tal, com amigos novos, né, que também ele criou agora na faculdade, num outro lugar, numa outra cidade. Ele não está no mesmo estado que a gente, ele estudou em Nova York. Então, ver como, o que a gente teve que passar para chegar aqui, né? Então, eu acho que talvez o meu conselho, assim, tipo, nunca perder esse fim, assim, a visão. Eu acho que o meu aprendizado que eu mencionei antes, de não ser tão rígido consigo mesmo, assim, ou com o plano de voo que você traçou, tá disposto a fazer ajustes e mudanças com o que aparecer no caminho, mas tendo em vista o que realmente é importante para você, o que você tem que deixar todo o resto de lado para
para fazer e para priorizar, e que todo o resto vai se ajustar em função daquilo, né? Então, acho que para mim é grande isso. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, mas sou muito mais apaixonada pelas pessoas que estão do meu lado. Então, eu não tenho dúvida de qual é a minha prioridade. Muito bom. E você, Rô, o que para você ficou aqui do nosso bate-papo com a Dani hoje? Olha, foram tantos aprendizados. Eu acho que cada interação que a gente tem, né, Cíntia, a gente vai aprendendo um pouco com cada história de cada pessoa que compartilha a sua jornada aqui no que tem na sua bagagem. E Dani, é uma história assim admirável. Você tomou tantas decisões corajosas ao longo dessa jornada que fazem com que eu lembre das minhas decisões também e revisite aqueles momentos. A gente percebe quantas coisas a gente tem em comum, mas eu vejo pontos durante a sua trajetória de determinação. Você foi muito determinada em vários momentos e você teve o teu apoio da sua família, do seu marido, foi fundamental também para que esse projeto acontecesse, né? Mesmo diante de todos os desafios que uma expatriação põe diante da gente. E eu estava até comentando com a Cíntia antes de você entrar, que a sua carreira, tantos anos desenvolvendo uma carreira dentro de uma empresa só, isso é uma coisa admirável, principalmente nos dias de hoje, que essas posições têm se tornado tão voláteis, né? Hoje em dia as pessoas não têm muita segurança nem estabilidade, e você já há mais de 20 anos, né? Dentro de uma Sim. mesma empresa, desenvolveu toda uma carreira ali dentro pelo seu próprio mérito e sua competência. Isso inspira. Isso, sem dúvida, é algo que bate na gente, inspira e vai inspirar todo mundo que vai ouvir e assistir esse podcast. Muito maravilhoso. Eu ficaria aqui horas conversando com você e eu acho que a gente tem muitas similaridades, a gente pensa de muitas formas parecidas e você é muito inspiradora, né? Tudo que você construiu. E assim, o que eu levo para mim hoje desse podcast foi da base que para mim é tudo, o relacionamento, né? Como você conseguiu construir seus relacionamentos no momento certo, com as pessoas certas e assim, levando esses vínculos e como você passou isso para outra geração, que é o seu filho, como é que ele construiu esses relacionamentos, como é que ele tem hoje os relacionamentos, ele sabe aonde ele permeia e aonde ele pode, né, se sentir confortável e aonde ele pode se lançar para o mundo, mas muito baseado nos relacionamentos. É isso. Bom, terminamos então nosso episódio, né, Ru? Terminamos, né? Estamos chegando ao fim. Poxa, Dani, mais uma vez, muito obrigado, não só pela sua presença, mas assim, pela tua disponibilidade em compartilhar essa história com a gente, sabe? A gente te agradece muito. Enfim, estamos chegando a mais o final de mais um episódio do que tem na sua bagagem. Dani, alguma palavra final antes da Sim, não, eu gente queria finalizar? agradecer novamente a vocês dois, agradecer pelo convite, agradecer pela experiência de dividir, de compartilhar e de ouvir também da história de vocês dois e das similaridades que as nossas histórias têm, de quanto a gente também foi aprendendo ao decorrer delas, né? Eu acho que toda troca é um aprendizado, eu levo muito isso comigo. E quem sabe, da próxima vez que eu falar com vocês, eu vou estar falando da Coreia, a gente não sabe ainda. Que delícia, já Tudo é quero visitar, possível. tenho até uma amiga lá também, então já são 2 oportunidades para a gente Sim. poder se encontrar. Bom, se você Bom. gostou do nosso episódio de hoje, compartilha com quem você acha que faça sentido para se inspirar com a história dessa incrível Daniela e curta aqui também, porque para a gente também significa muito para saber que a gente está no caminho certo fazendo os nossos próximos episódios. Um beijo grande. Claro, e não se esqueçam, sigam-nos nas nossas redes sociais, o que tem na sua bagagem no Instagram, também disponível no Spotify, no Apple Podcast e, claro, no nosso canal do YouTube. E não deixem também, eu queria compartilhar algo com vocês aqui, é um livro muito interessante, né? Que se chama Expatriar. Olha, o foco da câmera aí, onde que está?
quando a gente põe esses filtros, né, acaba de vez em quando atrapalha. Enfim, Mas gente. eu acho que eu Mas conheço a Eu autora. acho Eu também, acho. parece familiar. Eu tenho A esse Dani, Acha? inclusive, foi uma das primeiras a comprar, Não uma é? querida. Aí, ó, agora está aparecendo perfeito. melhor. Agora eu tô... O livro Expatriada, da nossa querida Cíntia Almeida, que está aqui na janelinha do meu lado. Enfim, disponível onde mesmo, Cíntia? Na Amazon, Na Amazon, para para o quem mundo está aqui todo, na Amazon no mundo todo. na Barnes Noble, daqui dos Estados Unidos, e no Brasil, no Clube de Autores. Tá. Então é isso. Fica a dica. Fica a dica. Compartilhe, enfim, esse livro é um livro para você ter ali na cabeceira da cama, para você ler todo Obrigada, dia à olha o merchan. noite. É muito. Tá Muito bom. merecido. Maravilhoso. Obrigada, Tá bom, um grande obrigada, gente. abraço, Até gente. Um mais. abraço Tchau, e até o tchau. próximo Obrigada. episódio. Tchau. Tchau, tchau.